Olá, agora a gente vai falar sobre indicadores de gestão. A gente vai discorrer aqui sobre as técnicas que são utilizadas para que se possa fazer uma análise financeira na empresa e vamos nos valer aqui das técnicas mais comuns, né, que são utilizadas. O objetivo da análise é sempre chegar numa opinião sobre a situação financeira e econômica de um dado patrimônio, de uma dada entidade, seja este fim lucrativo ou não. Então, essas técnicas elas são utilizadas justamente para destacar essa situação, né? Vamos nos valer aqui dos indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade, falar um pouquinho sobre análise vertical e horizontal, enfim, sobre as técnicas mais comuns. Análise econômica e financeira de empresas. O conceito da análise econômica e financeira, ou simplesmente análise financeira, são técnicas que são utilizadas para extrair informações úteis para decisões que tenham natureza econômica. E o objetivo é analisar e acompanhar o desempenho econômico e financeiro de um negócio. Então, todo negócio, toda atividade deveria ter um acompanhamento por essas técnicas de análise, independentemente do tamanho da empresa, independentemente da atividade, independentemente da finalidade lucrativa ou não, deveriam ser aplicadas essas técnicas para que a gente pudesse acompanhar a situação da empresa de forma sistemática, organizada e estruturada. Essas técnicas, né, cada uma delas tem um objetivo específico, né? Então, a ideia é aplicar cada técnica na sua mais completa realidade, ou seja, se eu quero saber a situação financeira da empresa, que técnica eu vou utilizar? Se eu quero saber a situação financeira a longo prazo da empresa, que técnica eu vou utilizar? Se eu quero analisar o resultado, enfim. Então, cada objetivo está relacionado com uma técnica específica, né, para que a gente possa efetivamente saber compreender ali a situação da empresa. Análise vertical e horizontal. Quando a gente utiliza essa técnica, quando a gente se vale dessa técnica da análise vertical e horizontal, nós queremos saber, primeiro, uma composição da estrutura de um valor e depois o comportamento deste objeto, né, e desse valor ao longo de uma série de temporal, né? Então, quando nós utilizamos a técnica de análise vertical e horizontal, nós, primeiro, na análise vertical, nós vamos dividir um valor de um objeto pelo todo, ou seja, pelo valor do grupo ao qual esse objeto pertence. Ativo circulante dividido pelo ativo total, vai dizer o quanto do ativo total está investido no ativo circulante. Quando eu falo da análise horizontal, eu quero saber o comportamento do ativo circulante em determinados períodos. X1, X2, X3, enfim, aí depende do tempo que eu estou querendo verificar a situação da empresa. Então, na análise horizontal, eu divido o valor atual pelo valor anterior. Então, vai me dar exatamente a variação que houve ali. Combinando a vertical e horizontal, eu vou ter uma melhor visão da situação da empresa. Muitas vezes, a análise horizontal traz ali uma variação muito grande, mas a participação com relação à vertical, a participação daquele elemento no todo é muito pequena. Uma variação de 1000% numa despesa, que não chega a representar 1% da receita, não é algo que me preocupe nesse momento. Se essa tendência de crescimento continuar, daí já começa a chamar atenção. Caso contrário, não vou me preocupar naquele momento. A análise de capital de giro vai nos trazer a informação de como a empresa está tomando recurso no mercado, ou como ela está financiando a sua atividade e onde ela está investindo esse recurso. Então, eu vou trabalhar com o capital circulante líquido, ativo circulante, passivo circulante. Então, a análise de capital de giro é muito importante, porque o capital de giro é um conceito que traz, muitas vezes, sérios problemas para as empresas quando elas se descuidam da análise, do acompanhamento e de uma gestão adequada do capital de giro. A análise da rentabilidade, a ideia aqui é que a gente tenha uma visão, né, sobre o que compõe o lucro da empresa, o que compõe a rentabilidade da empresa e se essa rentabilidade está adequada em relação àquilo que a empresa planejou, em relação àquilo que a empresa precisa, ou se é uma rentabilidade que está aquém do necessário para recuperar investimento, para remunerar o acionista, para estabelecer aqui um crescimento sustentável da empresa. Então, a rentabilidade é algo muito importante também. Metodologia da análise.
dizer, a análise vertical e horizontal, né, ou qualquer técnica utilizada aqui, elas não são aplicadas de forma aleatória, elas são aplicadas de forma metodológica, né, já que a empresa é um organismo vivo, em andamento, né, então, quando eu vou analisar esse organismo, eu tenho que utilizar técnicas, né, já testadas dentro de um método adequado. A gente vai analisar agora a partir de um gráfico, né, qual é a ideia exatamente da análise vertical e horizontal. É muito simples. A gente vai fazer uma análise vertical e horizontal. Qual é exatamente o sentido da análise vertical? É verificar a participação de um elemento sobre o todo. Ativo circulante sobre o total do ativo ou, por exemplo, despesas operacionais sobre receita total da empresa, passivo circulante sobre passivo total. Então, na análise vertical, eu quero ver a composição de um elemento em suas várias partes. Já a análise horizontal, ela traz a evolução de um elemento em diversos períodos. Então, eu tenho diversos períodos e podem ser meses, podem ser trimestres, podem ser semestres, não importa. Importa que eu mantenha uma regularidade, uma consistência nesses períodos. Se eu estou analisando mensalmente, vou utilizar sempre a análise horizontal de um mês em relação ao mês anterior, ou de um ano em relação ao ano anterior. Eu posso verificar, por exemplo, o comportamento da receita de um período em relação ao período anterior, ou de um período deste ano, de um mês deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado. Enfim, aí vai de acordo com a necessidade, a experiência e o zelo do próprio analista. Bem, sobre a análise vertical e horizontal, nós vamos, no caso da análise horizontal, a gente vai comparar um período em relação ao período anterior, que pode ser um ano em relação ao ano anterior, pode ser um trimestre em relação ao trimestre anterior, pode ser um trimestre deste ano em relação ao mesmo trimestre do ano passado, ou um mês deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, a escolha da forma e do período como a gente vai fazer a análise horizontal depende muito aí do objetivo da análise, depende da experiência, do zelo, do conhecimento do próprio analista e do tempo que ele tem para fazer essa análise também, né? Bem, vamos ver algumas fórmulas aqui então. A primeira delas, o liquidez geral, o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, ou seja, uma liquidez de longo prazo. Liquidez corrente demonstra o quanto a empresa tem a curto prazo em relação ao que ela tem a pagar a curto prazo, e a fórmula é ativo circulante sobre o passivo circulante. Já a liquidez seca vai demonstrar o quanto a empresa tem de ativo circulante sem a dependência dos estoques, para se manter solvente, em relação ao passivo circulante. E a fórmula é liquidez seca, ativo circulante, menos estoques sobre o passivo circulante. Índice de endividamento. Quando a gente fala de endividamento, a gente está falando de estrutura de capitais, ou seja, qual é a dívida que a empresa tem, qual é a natureza dessa dívida e o prazo dessa dívida também. Então, ela demonstra a qualidade e quantidade dessa dívida, né? Quando a gente analisa os índices de endividamento, nós queremos saber se essa dívida, inclusive, é de longo prazo, é de curto prazo, é uma dívida alta em relação ao ativo ou não. Enfim, nós temos aqui a ideia que o endividamento ou estrutura de capitais vai nos explicar o quanto a empresa depende de terceiros, por exemplo, para financiar a sua atividade. Então, vamos pensar nas fórmulas, né? O endividamento geral, ele demonstra o quanto a empresa utiliza de recursos de terceiros para financiar o ativo, né? Então, a fórmula é capitais de terceiros, passivo circulante mais passivo não circulante, sobre o ativo total, ou sobre o passivo total, tanto faz, multiplicado por 100, porque aqui nós queríamos em percentual, porque aí pode dar uma visão mais técnica, mais clara para o analista, para o usuário da informação. Também, uma fórmula para a gente entender o quanto a empresa pegou de terceiros para financiar a sua atividade, participação de capitais de terceiros, a fórmula é passivo circulante mais passivo não circulante, também chamado de capitais de terceiros, sobre o patrimônio líquido. Esse indicador demonstra o quanto o terceiro está investindo na empresa em relação ao sócio, ao proprietário. Bom, se a gente analisa o quanto a empresa deve em relação ao seu ativo, como foi o primeiro indicador, a gente analisa agora o relacionamento entre o terceiro, o banco, fornecedores, em relação ao acionista, que é a garantia de capital terceiro, que a gente pode ver.
Agora a gente vai analisar um indicador que determina o quanto a empresa deve a curto prazo, chamada composição do endividamento. Indica qual o percentual de obrigações de curto prazo em relação às obrigações com terceiros total. Nós vamos pegar o passivo circulante e dividir pelo total de capitais de terceiros, sempre multiplicado por 100 para a gente ter essa informação em percentual. E aí nós vamos ter uma noção do quanto a empresa está, eventualmente, com risco de inadimplência de curto prazo, se essa dívida tiver um perfil de curto prazo. Então, analisando aqui, inclusive vinculando isso com os índices de liquidez. Um outro índice de endividamento é a imobilização do patrimônio líquido, demonstra o quanto a empresa aplicou nos ativos de longo prazo, vamos pegar aí imobilizado, investimentos, né, sobre o patrimônio líquido, ou seja, o quanto de capital próprio da empresa está comprometido com investimentos de longo prazo. A diferença disso está no capital de giro. Então, quanto menor o comprometimento do patrimônio líquido em relação ao ativo de longo prazo, mais recurso vai sobrar para a empresa financiar o seu capital de giro. Então, nós vamos trabalhar ali com a fórmula ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo, né? Mais o imobilizado, investimentos, né? Sobre o patrimônio líquido para saber exatamente o quanto a empresa está comprometendo o seu capital próprio em relação a investimentos de longo prazo. Bom, se esse investimento de longo prazo está financiado totalmente com capital próprio, mas nós temos boa rentabilidade, não há problema nenhum. Então, vamos ver agora os índices de rentabilidade. Rentabilidade demonstra o quanto a empresa está ganhando, o quanto a empresa está lucrando em relação ao ativo, em relação à receita, em relação ao patrimônio líquido. Então, a gente começa a rentabilidade falando sobre giro do ativo. Giro do ativo é quanto a empresa vende para cada investimento total no ativo. Então, se a empresa vende 2 milhões de reais de receita e tem 1 milhão de reais de ativo, ela tem um índice de giro aqui de 2, ou seja, ela vende 2 vezes o seu ativo. Então, portanto, a fórmula do giro do ativo é vendas líquidas, né, receita líquida sobre ativo total. A gente vai para a margem bruta, está lá na DRE também, demonstra o quanto a empresa obtém de lucro bruto, né, só considerando a dedução dos custos, em relação à sua receita líquida. Então, a fórmula é lucro bruto dividido pelas vendas líquidas vezes 100, para termos em percentual. A margem líquida, né, significa, então, o quanto a empresa obtém de lucro líquido para cada R$100 vendidos, enfim, aí nós vamos trabalhar com percentuais sempre. E a fórmula da margem líquida é lucro líquido, que está lá na DRE, sobre vendas líquidas, que também está lá na DRE. Então, a margem líquida é a margem que efetivamente pertence à empresa, pertence ao acionista da empresa, né? E aí nós temos a rentabilidade do ativo, que demonstra o quanto a empresa obtém de lucro para cada R$1, R$100 de ativo total investido na empresa. Nós temos, portanto, como essa fórmula, lucro líquido sobre ativo total, para ver exatamente a rentabilidade do ativo e aí verificar o possível retorno, a recuperação desse ativo, né? Quanto menor a rentabilidade do ativo, maior tempo vai demorar a empresa para recuperar esse investimento. Rentabilidade do patrimônio líquido, ou seja, a rentabilidade que interessa muito para o sócio, para o proprietário, para o acionista, demonstra o quanto a empresa obteve de lucro para cada R$100 de capital próprio investido, ou seja, o quanto o sócio está ganhando por investir nessa empresa. Isso atrai capitais próprios. Lucro líquido sobre patrimônio líquido. Vejam que as fórmulas elas são praticamente autoexplicativas, elas não requerem muito sofisticação na compreensão delas. E se eu aplicar isso até numa planilha de Excel todo mês numa empresa, o ganho que a empresa tem na gestão é muito grande. Então, eu recomendo que vocês apliquem isso no dia a dia para que vocês possam acompanhar mais de perto a situação financeira e econômica da empresa. Análise da gestão de caixa. Um dos ativos mais importantes que a empresa tem é, obviamente, o recurso que está lá no disponível, lá no caixa. Isso é muito claro. Tudo no final se resume em moeda, dinheiro. A empresa quer, ao final, ter dinheiro para pagar sua dívida, ter dinheiro para pagar o dividendo para o acionista, ter recursos financeiros para se manter solvente e rentável no mercado. Vejam que nós temos que relacionar sempre lucro e caixa, porque de nada vale um lucro bom, um lucro
eventualmente robusto, se eu não tenho geração de caixa suficiente para a empresa poder pagar suas contas. Então, é importante destacar aqui que a geração de caixa ela deve estar relacionada com a geração do lucro, para que a gente possa acompanhar essas duas variáveis que são determinantes para a continuidade da empresa. Então, vamos verificar agora, numa exposição ali colocada para vocês, uma estrutura desse fluxo de caixa, para que a gente possa, inclusive, interpretar melhor depois a relação caixa-lucro. Pela estrutura aqui da demonstração do fluxo de caixa, nós estamos trabalhando, portanto, com o fluxo de caixa pelo método indireto, né, que eu entendo que seja gerencialmente mais adequado. Vejam que a análise da geração de caixa começa pela geração bruta de caixa, que é aquele valor que entra a partir do lucro. Então, na geração bruta, eu já tenho a dedução das receitas e das despesas. Portanto, a partir da geração bruta, eu não tenho mais consumo de recursos via despesa. A partir da geração bruta, eu tenho a participação das aplicações operacionais e das fontes operacionais para chegar na geração operacional de caixa. Vejam que a geração bruta eu tenho a partir do lucro líquido. Então, pela análise da geração de caixa pelo método indireto, a partir da geração bruta, a empresa já pagou todas as despesas. Então, a geração bruta já é o próprio lucro líquido. Se a empresa fizesse tudo à vista, não tivesse nenhuma aplicação ou nenhuma origem de recursos pela atividade operacional, a geração bruta seria praticamente a geração operacional, né? Mas, da geração bruta, eu vou verificar o comportamento dos ativos e passivos operacionais. Lembrando sempre, o lucro da empresa, a partir da venda, eu tenho lucro, mas o lucro pode estar nos estoques. Se a empresa vendeu, entrou dinheiro e ela comprou estoque. Portanto, o lucro está no estoque. Ou o lucro pode estar no imobilizado. A empresa vendeu, entrou dinheiro, ela comprou uma máquina. Ou o lucro está nas duplicatas a receber. A empresa vendeu, mas ainda não recebeu. Portanto, os ativos e passivos operacionais comprometem o caixa, porque se a empresa investiu muito em duplicata a receber ou os estoques, o dinheiro não foi para o caixa, o dinheiro está investido nesses recursos aqui. Por isso é que da geração bruta de caixa, nós chegamos na geração operacional a partir da análise do comportamento da atividade de compra e venda da empresa, das mercadorias e produtos que a empresa produz e vende. Vejam que na linha 2 eu tenho a variação na necessidade de capital de giro. Então, a necessidade de capital de giro é aquele valor que se refere ao excesso de aplicações operacionais em relação às fontes operacionais. Neste caso, a empresa precisa de R$ 1.156 para poder financiar todas as suas aplicações operacionais. E, portanto, vejam que da geração bruta de R$ 422.578, nós temos uma geração operacional de 421.422, ou seja, a empresa administra bem seu capital de giro. Por quê? Porque ela consegue trabalhar bem o prazo médio da renovação de estoques, o prazo médio de recebimento de vendas, o prazo obtido junto a fornecedores. Então, a atividade operacional de compra e venda não comprometeu a geração de caixa, ou seja, ela não está aumentando demasiadamente o seu capital de giro e, com isso, asfixiando o caixa. É interessante essa postura da empresa, porque o capital de giro é um ativo importantíssimo, um investimento importantíssimo e é o responsável por muitos casos de descontinuidade até de empresa por conta disso. Da geração operacional, a partir da composição aqui das obrigações bancárias, nós chegamos na geração corrente de caixa. Vejam que aqui a empresa teve uma geração operacional interessante, pagou obrigações bancárias e chegou a uma geração corrente de 320.489. A partir da geração corrente, nós compomos aqui o fluxo de caixa com a utilização das fontes de longo prazo e as aplicações de longo prazo. Fontes aqui somaram R$ 2.145.672 e aplicações resultaram aqui no montante de R$ 1.741.697. A administração de ativos e passivos de longo prazo é muito importante também. A empresa deve tentar fazer sempre uma compatibilização entre o investimento, a origem de longo prazo e o investimento feito no imobilizado, por exemplo, e a
respectiva origem do recurso, de onde veio o recurso. Não é recomendável se financiar longo prazo com recurso de curto prazo. Veja que nesse caso aqui a empresa fez o contrário. Ela captou mais recurso de longo prazo em relação às aplicações. E isso fez com que a empresa tivesse uma geração líquida de caixa maior que o próprio lucro da empresa, né? Isso significa que a empresa administrou bem o seu caixa, chegando numa situação que não é muito comum, que você ter mais geração de caixa que geração de lucro. Mas por que eu tive mais geração de caixa nesse exemplo que geração de lucro? Porque a empresa, além de ter uma boa rentabilidade, administrou bem o seu capital de giro, a despeito de ter amortizado obrigações bancárias, ela captou mais recurso a longo prazo do que aplicou a longo prazo. Então, o excedente desse recurso a longo prazo que entrou na empresa foi aplicado no caixa. E isso é algo recomendável realmente. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui a relação entre o lucro e o caixa, porque isso é determinante para que a empresa possa se manter competitiva, se manter rentável e com a segurança de que vai pagar suas obrigações e vai ter uma geração de caixa suficiente para pagar dividendos e, enfim, atrair novos investimentos também. Prazos médios. Os prazos médios têm que ser bem administrados. Isso é uma verdade inquestionável em qualquer gestão, porque eles medem o comportamento de certos ativos operacionais, em determinado período de tempo. Então, eles informam o tempo que esses ativos, vamos pegar como exemplo os recebíveis e os estoques, demoram até serem renovados. Portanto, quanto maior o prazo médio que eu tenho para renovar um estoque, maior tempo esse estoque fica na empresa, fica parado na empresa. É um investimento que está parado ali. E tem um custo financeiro também. Muitas vezes a empresa compra e não consegue vender esses estoques e muitas vezes não consegue pagar o fornecedor, aí vai pagar juros ou tem que emprestar dinheiro do banco para poder financiar o seu giro. Esse é o custo financeiro do estoque. Além do custo de oportunidade também. O estoque está parado ali, ela não está fazendo nada. Também, quanto maior o tempo que a empresa demora para receber suas duplicatas, maior o prazo médio, portanto, de renovação dessas duplicatas. E isso também não é bom, porque muitas vezes a empresa, no objetivo, naquela ideia de vender mais, vende mais com prazo muito longo e quando percebe que ela está tendo problema de acúmulo de valores no seu ativo circulante e não está recebendo dos clientes, já é tarde demais, lá vai a empresa buscar recurso no banco para financiar a sua atividade. Então, esses prazos médios, a administração desses prazos médios é muito importante. Tem o prazo médio também de pagamento a fornecedores, ou seja, o tempo que o fornecedor concede para a empresa desde a aquisição dos estoques. Vamos para as fórmulas, então. O prazo médio de renovação de estoques, nós vamos dividir os estoques pelo custo das mercadorias vendidas. Vamos ter esse prazo médio aí. O prazo médio de recebimento de vendas representa, portanto, o tempo entre a venda e o recebimento, e a fórmula é duplicados a receber, dividido pelas vendas, se eu fizer anual, vezes 360. O prazo médio de pagamento de compras, de pagamento a fornecedores, vai dizer respeito ao tempo que o fornecedor concede para a empresa, desde do fornecimento da mercadoria até o pagamento por parte do cliente aqui. Então, prazo médio de pagamento de compras é fornecedores dividido pelas compras. Vejam que não é difícil entender o objetivo dos prazos médios. E não é difícil de calcular cada prazo médio aqui, num relatório, por mais simples que seja, e que vai demonstrar exatamente a política da empresa de financiar o cliente, de acumular estoques e de pagar fornecedores. O financeiro da empresa é o responsável por isso. Tem que negociar, tem que tentar obter o maior prazo possível, a área de compras tem que trabalhar junto com isso, a área de vendas tem que haver aqui uma integração legal entre vendas, prazo concedido a cliente, compras, prazo obtido de fornecedores e na própria produção, o tempo que esse estoque fica parado ali é uma obrigação também da produção ou de compras trabalhar no sentido integrado de toda a empresa para melhorar esses prazos médios, reduzir cada vez mais o prazo médio. Quanto menor o prazo médio, maior o giro que eu tenho. Portanto, é importante que a gente defina claramente qual é exatamente os prazos com que a gente vai trabalhar. E aí vem um conceito diferente, que é o famoso EBITDA, ou, traduzindo para o português, o LAGIDA. O LAGIDA, na verdade, é um conceito que leva em consideração a potencial de geração de lucro e caixa operacional sem o efeito de alguns aspectos, de respeito a financeiro, tributário e
e outras variáveis que nós não vamos computar nessa geração de caixa. O que é o Lagida? É o lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e amortização. O que nós queremos com o Lagida? Verificar o potencial de geração de resultado da empresa sem depender de financiamento de terceiros, sem depender ou sem considerar a tributação e não considerando também a depreciação e a amortização, que são valores que não são pagos pela empresa, são despesas que não têm efeito caixa. Portanto, o Lagida, ele demonstra não geração de caixa, ele demonstra potencial de geração de caixa a partir do lucro operacional. Então é importante que a gente destaque aqui, não é fluxo de caixa. Não é fluxo de caixa. Muitas vezes as pessoas entendem de forma equivocada que Lagida ou EBITDA significam geração de caixa. Não, eles são potencial de geração de caixa a partir da composição do resultado operacional. Mas para ficar um pouco mais claro, um pouco mais analítico para vocês, vamos apresentar aqui um exemplo de um relatório do Lagida para que a gente possa compreender melhor a estrutura dele e a ideia central desse relatório. Vejam que nós temos aqui, portanto, um Lagida, um EBITDA ajustado de R$ 1.475.962, né? Isso significa que se a empresa não tivesse depreciação, amortização, não tivesse receitas e despesas que não afetam o caixa e não tivesse o efeito da tributação e o efeito financeiro, né, o lucro da empresa seria de R$ 1.475.962, que seria a geração de caixa via Lagida. E nós também podemos fazer uma comparação entre este lucro ajustado em relação à receita, e neste caso nós temos um Lagida de 21,4%, significando que a empresa ela tem uma boa rentabilidade e esta rentabilidade aqui não é necessariamente comprometida por despesas e receitas que não vão entrar no caixa da empresa, que não vão sair do caixa da empresa também, e o efeito da tributação aqui não é tão, digamos assim, danoso para a empresa, significando, portanto, que a empresa tem uma boa rentabilidade e também tem um bom potencial de geração de caixa operacional. Isso é importante porque significa que a empresa pode se manter ao longo de um tempo aí, solvente, né, remunerando o acionista, pagando suas dívidas e tendo uma boa geração de caixa operacional, significando que a sua atividade operacional, objeto para a qual ela foi criada, lhe dá a garantia de um bom retorno operacional e de uma boa geração de caixa. Como dicas de estudo, eu deixo para vocês a recomendação aqui de dar uma olhada com carinho num livro realmente excepcional, chamado Análise Financeira de Balanços, do professor Dante Carmine Battarazzo, da editora Atlas. A edição é 1998, mas está bem atualizado, não há nenhum problema, porque ele traz todas as técnicas, ele traz uma explicação muito interessante, muito pragmática também da análise financeira e suas aplicações. Portanto, desejo para vocês bons estudos.